Olá, muito boa tarde para todos, todas e todes. Esse é o seu Café da Tarde com notícia, porque Café com Notícia essa manhã foi impossível. Assim, gente, essa semana vai ser terrível aqui na minha região, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul como um todo, e para muitos outros estados também. A bolha de calor que se instalou por aqui e que promete aí temperaturas bizonhas, tá? Então vocês vão ter que ter um pouquinho de compreensão que talvez os horários dos vídeos sejam irregulares essa semana em função disso. Mas estamos gravando, é isso que importa, né? Eu acho que isso já dá o sinal do meu comprometimento com vocês, inclusive, de trazer aqui algum papo todo dia. Queria falar com vocês hoje, especialmente sobre mais uma das bravatas do Donald Trump, que a gente vai ver se concretizar logo logo, ou que pelo menos ele já anunciou que vai concretizar. Ele está se especializando em fazer agora entrevistas no Air Force One, né, no avião presidencial. Ele pega a imprensa ali e tal, grava umas bobajadas, publica. Basicamente, o Air Force One é um novo cercadinho, né? Se a gente fosse transcrever para uma realidade brasileira. Mas, o que ele anunciou dessa vez, né? E isso que está pegando. Simplesmente está anunciando taxação do alumínio e do aço importados para os Estados Unidos. Isso representa automaticamente um prejuízo enorme para o Brasil no que diz respeito às suas exportações, já que grande parte do aço e do alumínio brasileiros são exportados para os Estados Unidos justamente. Então nós teremos aí sim, em algum momento, uma gritadeira aí, com certeza, do setor industrial, siderúrgico e tudo mais. Pra vocês terem uma ideia, 48% do aço e 16% do alumínio do Brasil são vendidos para os Estados Unidos. Em outras oportunidades, inclusive no governo Trump anterior, se eu não me engano, foi feito também uma medida pelo Trump de taxação dessas importações. E daí houve resposta na época, né? A resposta foi: ah, meu mito, meu amor, eu te amo, Trump mito, né? Enfim. Mas teremos agora um novo episódio de uma situação assim no governo Lula. E daí, acho que a coisa vai andar diferente, tá? Ao menos o que já se tem desenhado nos debates e nas informações aí de dentro dos ministérios é que dessa vez haverá planos de contingência e nós teremos caminho para, inclusive, abrir novas oportunidades para o Brasil aí no exterior. O que eu estou falando? Basicamente, do estreitamento das relações e talvez da concretização do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia e, além disso, também estreitamento de relações com a China, né? Basicamente, essas são as possibilidades que nós temos aí na mesa para começar a tratar como reverter essa medida do Trump, né? Ela sendo concretizada. Até o momento não existe uma resposta oficial, pelo que eu sei, tá? Pelo menos aí são 4h30 da tarde agora, de segunda-feira. Por enquanto, não se tem ainda uma notícia oficial da taxação, né? Não se tem um comunicado do governo Trump e tal, avisando e começando a dizer datas para isso. Apenas ele soltou a bravata, né? Tanto que o governo nacional, que o governo brasileiro, ainda não se pronunciou acerca desse assunto, justamente porque quer que a informação seja oficial, nada mais justo. Então, mas, e aí é que pega, no bastidor já está se conversando sobre essas alternativas, né? Já tem aí a possibilidade, que já é uma possibilidade antiga, da relação e da construção do acordo Mercosul-União Europeia, e o aço e o alumínio brasileiros podem acabar sendo um vetor para isso. Mas eu acho que o mais importante é que, mais uma vez, o governo Trump joga um parceiro comercial nos braços da China. Nós já temos uma relação extremamente estreita com a China, com os BRICS, enfim, o bloco de países aí em tese em desenvolvimento, sul global e tudo mais, que está começando a pautar o debate. Então, se ele fizer um movimento desses de empurrar o Brasil para fora, com certeza ele vai estar empurrando para o braço da China, sem dúvida. E possivelmente a gente pode ver mudanças aí na política comercial do Brasil logo logo. Tudo isso está sendo feito pelo Trump, enfim, essas medidas que ele adota, esses decretos, igual dizia na live de sábado, né, do rei da Tontolândia. Para quem não sabe do que eu tô falando, pesquise por Chapolin, rei da Tontolândia, vocês vão ver do que eu tô falando. O cara que fazia decreto até para proibir dias de chuva, né, quando ele passeava. Então, o que pode acontecer a partir disso é que a gente vai acabar realmente criando a moeda única dos BRICS para fazer integração e fazer comércio exterior com ela. A gente vai acabar agilizando algumas medidas que a gente tem aqui para agilizar. Vai acabar isolando um pouquinho mais os Estados Unidos nessa loucura que eles estão. É ruim? Olha, sinceramente, eu prefiro uma relação mais estável e mais tranquila e duradoura com um país mais estável que os Estados Unidos. E daí, nesse caso, a gente está falando de China, né? Nas últimas décadas,
A China tem tido um crescimento constante, um crescimento que ele é, enfim, muito calcado numa economia planificada, né, na construção de uma nação chinesa arrojada, enfrentando, enfim, todas as adversidades, inclusive, que o Ocidente impõe contra só pelo fato da China ser a China, né? E daí não é uma questão de comunismo, nada do tipo, muito pelo contrário. É simplesmente que a China ela consegue implementar um sistema capitalista bem planejado, né? Na boa. Não vamos se iludir com essa história de comunismo, né, gente? Simplesmente eles sabem jogar o jogo, né? Aprenderam a jogar o jogo de forma que o seu próprio país se beneficie dele, né? E daí, nesse caso, tendo um parceiro como a China, pode ser interessante para nós. Então, os Estados Unidos que se cuidem, porque se eles continuarem com esse tipo de medida, com esse tipo de situação, a gente pode acabar aí estreitando mais ainda os laços e fortalecendo o nosso comércio a partir de um novo eixo, né? E daí, gente, a gente precisa se preparar para muita coisa mudar, tá? Muita coisa mesmo. Esse Trump não tá para brincadeira, ele tá fazendo horrores nos Estados Unidos, tá tentando realmente impor uma afirmação estadunidense pelo medo, quase, né? Ele está tentando fazer isso, né? Hoje, se a gente for analisar, talvez o maior terrorista em atividade no mundo seja o governo estadunidense. Então, a gente vai ter que se preparar. O que mais eu queria falar com vocês? Hoje, o PT, Partido dos Trabalhadores, faz 45 anos de idade, um jovem senhor em defesa dos trabalhadores. Maior partido da América Latina, um dos partidos mais organizados no Brasil e que pese tudo o que vocês ouvem falar aí, sendo não petistas, é um dos partidos mais organizados que tem e que mais fortalece a sua democracia interna. E eu acho que isso fala muito sobre o que é a essência do PT. Eu pertenço a uma tendência, eu milito em uma tendência política interna ao PT, que ajudou a fundar o PT, né? A minha tendência tem 46 anos, o PT tem 45 anos. Então a gente construiu o PT desde o início realmente, desde o trabalho, enfim, da base, né, dos sindicatos, associações, enfim, todo esse rolê que a gente conhece da história do Partido dos Trabalhadores, a minha corrente já está desde o começo com ele. Muita gente enxerga isso e não entende o que significa. Então eu queria explicar um pouquinho, espero não me passar muito aqui no vídeo, para não ficar muito longo, né? Mas eu gostaria de explicar um pouquinho, porque assim, parece que não há crítica dentro do PT ao PT, né? Mas nós temos uma forma de agir dentro do PT. A gente faz duras críticas, a gente faz cobrança, a gente vai para reunião de diretório, a gente vai para reunião de direção, a gente vai para reunião de executiva, faz a disputa, faz o debate, elabora, teoriza, sabe? Para tentar construir caminhos para puxar o PT para a esquerda. Muitas vezes não acontece, não se concretiza, porque a nossa tendência é uma minoria. E outras tendências que se emblocam, né? Mas a gente continua firme e forte com o Partido dos Trabalhadores, porque a gente entende que ele é o maior instrumento de construção da emancipação da classe trabalhadora da América Latina. E é por isso que a gente fica com ele. A gente tem visto, eu vi agora nos últimos dias, a última semana, basicamente, um debate muito rebaixado nas redes sociais sobre a demissão de um assessor do PSOL que estava na Câmara dos Deputados para assuntos econômicos, né? Você sabe, eu tô falando do Davi Decache, né? E eu entendo que o PSOL fez a coisa certa, né, ao demitir esse cara da Câmara, porque, em primeiro lugar, como é que tu vai contratar um cargo de confiança no qual tu não confia? Se tu não tem confiança no cara, não dá para manter. E, basicamente, é isso que versa, né, a construção dos cargos de confiança. Segundo, né, que por mais que o PSOL mantenha uma postura independente em relação ao governo, já tenha votado contra medidas várias vezes, ainda assim eles têm um ministério, eles têm espaço, têm diálogo com esse governo e em muitas situações se colocaram como situação, como realmente bloco governista. Então não tem porquê, né, você manter nas suas fileiras e muito bem remunerado um assessor parlamentar que gosta de jogar o discurso pro colo do webcomunismo praticamente, né? Que gosta de pegar a bacia com o bebê e a água e jogar tudo fora ao mesmo tempo, porque aquele discurso que nós vemos aí em alguns espaços sobre Haddad e Paulo Guedes ser a mesma coisa, né? Sobre, enfim, Bolsonaro e Lula não diferirem muito, grande parte passa por esse discurso que sai de dentro, né, dessas assessorias, tipo esse cara. Então, se o PSOL quer se entender como um partido sério, comprometido, e de esquerda, precisa ter essa medida, né? Precisa ter essa diferenciação do que é minimamente, né, um governo fascista
para um governo minimamente progressista como é o nosso, né? Então eu acho que a medida foi adequada e tá chorando pouco, mas se for para chorar, manda áudio, Decaixe, porque tá foda, sabe? A gente tá só vendo a choradeira aí pelas redes sociais e vendo o tanto de militonto que a gente acabou atraindo para a esquerda ao longo do tempo, né? Porque tem uma galera que, olha, começou a meter o louco, né? Foi tão longe o assunto que já tinha cirista dizendo nunca mais voto no Lula porque demitiu o Decaixe, só para insuflar o debate, só para fazer o debate pegar mais fogo, né? Só para aquecer. Então, assim, já tá acontecendo esse tipo de coisa. E eu fico preocupado, né, com o nível de emocionados que a gente tem aqui nessa nossa militância de esquerda, a ponto de dizer um absurdo desse, né? Um cara que claramente desrespeitou diretrizes, que atacou parlamentares do PSOL, do próprio partido que paga o salário dele, que pagava o salário dele, entendeu? Não tem como manter, gente, na boa. Não tem como defender esse tipo de contratação. Então, eu acho que, em que pese o PSOL não se interesse pela minha opinião, eu acho que foi a escolha certa, sabe? Assim como nós aqui, no PT, a gente já teve as nossas situações, já teve expulsão de partido, já teve demissão de assessor e tudo mais. É do jogo, faz parte. Algumas pessoas não querem se centralizar pela diretriz do partido e acabam sendo desligadas. Ponto final. Né? E não tem muito o que chorar com isso não, gente. Vocês podem ouvir Samia Bonfim reclamando, Glauber Braga e tal. Essa galera só tá no PSOL para sectarizar o PSOL, tá? Eles só se mantêm no PSOL até hoje para tentar fazer o PSOL rachar com toda e qualquer possibilidade de algum dia ser governo. Tem gente que tá em partido, disputando partido, para fazer o partido perder eternamente, para marcar sua posição. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Eu sei que em vários momentos a Samia Bonfim dá umas lacradas foda, ela tem umas ideias legais, o Glauber Braga também, né? Mas assim, numa boa, né? Claro, é cristalino, né? A disputa que eles fazem, por exemplo, com o bloco do Guilherme Boulos, da Erika Hilton, né? E tentam sempre torcer o PSOL para algo que eles chamam de mais à esquerda, mas que no fim das contas só vai servir para empurrar o partido para afirmar ideias de direita, se deixar. Que é mais ou menos a crítica que eu faço aí para caras como o Jones Manuel, o Gaio Fato e outros aí das redes sociais, que enquanto dizem que são de esquerda, eles estão lá fomentando um debate de direita, né, com o que eles falam. Então, fica a minha opinião, meus 2 centavos sobre isso aí para quem tivesse curiosidade, tá? Não que faça muita diferença, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? No mais, gente, deixa o like aí, por favor, ajuda a gente a continuar o trabalho, tem as formas de ajudar o canal aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado também, tem o LivePix, tem a chave Pix direta, que é PayPal também, tem o nosso canal de WhatsApp para você acessar e ficar sabendo quando tiver conteúdo novo saindo, né? Tudo isso está à disposição de vocês aí para a gente fortalecer e, se possível, se torne membro do canal, gente, fortalece a gente para garantir que o nosso orçamento seja minimamente previsível. Eu preciso ter mais membros, sabe? Eu preciso ter mais assinantes do canal fixos. Então vai lá, a partir de R$ 1,99 você pode assinar, você pode escolher outros valores se quiser. Todos os membros do canal têm acesso aí às lives passadas, tem acesso a alguns vídeos exclusivos, eu pretendo fazer mais logo logo. Os membros também têm o nosso grupo de Telegram para conversar, para trocar ideia. Então, faça parte dessa comunidade que você vai estar ajudando o canal, tá certo? No mais, muito obrigado pela atenção de vocês. Até o nosso vídeo de amanhã e a gente se fala ao vivo na quarta-feira, às 22 horas, tá bom? Tchau! Boa semana para todo mundo!